Pouco conhecida de nós brasileiros é Santa Hildegarda, uma das maiores santas da Alemanha na Idade Média. São Bernardo a chamou de a luz animada pela inspiração divina, a santa que aconselhava papas, bispos e imperadores. Alemã de origem nobre, nasceu em 1098. A providência quis ainda muito cedo atrair para si esta angélica criança, que já aos 3 anos de idade era favorecida com luzes e revelações celestes. Pensando que todos recebiam igual sorte de favores, comentava entusiasmada a beleza do que via, causando espanto nos que a ouviam. Certo dia, caminhando com sua criada pelas redondezas do castelo, exclamou radiante: "Veja aquele bezerrinho, como é bonito! Todo branco, tem manchas apenas na cabeça, nas patas e também no lombo." A criada, olhando para os lados e nada vendo, perguntou-lhe onde estava o bezerro. Sem compreender como sua criada não via o animalzinho, apontou para uma grande vaca e disse incisiva: Está ali." Perplexa, a criada pensou estar ouvindo mais uma fantasia infantil e, zombando dela, contou o acontecimento à mãe de Hildegarda. Entretanto, algum tempo depois nasceu um bezerro que possuía exatamente o aspecto predito por ela, assim ninguém mais riu dela. Como demonstrava sinais de uma vocação contemplativa, seus pais decidiram que ela deveria entrar para a vida religiosa. Aos 8 anos de idade, a confiaram a Judite, uma anacoreta, enclausurada numa cela de pedra ao lado de um mosteiro beneditino. Assim começou a crescer em graça e santidade, a exemplo do menino Jesus. O silêncio da clausura, as sábias orientações que lhe eram dadas, a participação nos atos litúrgicos e o carisma de São Bento foram modelando sua alma segundo o mais puro ideal monástico. Refletia em todos os aspectos da vida as divinas perfeições de Jesus Cristo. Iniciadas as visões sobrenaturais na primeira infância e tendo continuado ao longo de toda a sua vida, elas deram a Hildegarda um discernimento profundo da ação do bem e do mal, da graça e do pecado, da realização da vontade de Deus a que o homem é chamado e a facilidade que este tem em desprezar os desígnios divinos. Essa riqueza de compreensão foi-lhe dada visando o cumprimento de sua missão, junto aos grandes do mundo, aos pobres do povo e à posteridade ao longo dos séculos. Ela observava com surpresa que, enquanto via interiormente sua alma, ao mesmo tempo enxergava as coisas exteriores com os olhos do corpo, como de costume, o que jamais tinha ouvido dizer que acontecesse a alguma pessoa. Ou seja, ela se achava, por exemplo, numa sala, em conversa com alguns conhecidos. Enquanto falava com eles, tinha visões extraordinárias. Era, portanto, uma grande mística. Aos 12 anos, idade em que uma moça era então considerada maior, a jovem mística pede para fazer os votos religiosos no mosteiro em que vivia. Sua virtude sobressai de tal modo que aos 39 anos, quando morre Judite, as religiosas elegem Hildegarda como abadesa. Com tanta perfeição, exerceu este ofício que precisou fundar 2 mosteiros para acolher as numerosas vocações que a ela acorriam. Sua fama crescia cada vez mais, não só devido a seus escritos, mas também aos milagres. Certa vez, um monge chamado Arnold se opôs à mudança das religiosas para um novo local que Deus havia indicado em uma visão para a santa. O monge, então, travou um conflito com Hildegarda, até o dia em que foi atacado por um tumor na língua, que o impediu de fechar a boca e de falar. Tomado de pavor, promete não mais opor-se à vontade da santa. Imediatamente, o tumor desaparece e o monge arrependido acaba sendo o primeiro a se apresentar para trabalhar na construção do mosteiro. De toda a França e a Alemanha, milhares de pessoas vinham para ouvir um conselho ou exortações de Hildegarda. Muitos pediam que ela curasse as enfermidades do corpo e ela fazia dando sua bênção. Ela tinha a capacidade de penetrar nos pensamentos dos peregrinos e afastar-se dos que se aproximavam com mais intenções ou para provar sua virtude. Ela chegou a livrar do demônio uma possessa, espírito imundo este que os sacerdotes de um mosteiro não tinham conseguido expulsar.
Quando tinha 40 anos, ouviu uma voz do céu ordenando-lhe que escrevesse tudo o que tinha visto nas revelações. Diga o que vistes e entendestes, não à maneira de outro homem, mas segundo a vontade daquele que sabe, vê e dispõe todas as coisas no segredo de seus mistérios. Trata-se de uma ordem que indicava a vocação de Hildegarda, semelhante à dos profetas do Antigo Testamento, os quais eram as bocas de Deus. Sobre esta vocação, Hildegarda dizia que uma voz do céu mandava tudo dizer e escrever, tal qual ouvia e lhe era ensinado. Esta voz apresentou-se a ela como a luz viva que ilumina o que é obscuro. Ela resistiu durante muito tempo, não por obstinação, mas por humildade e desconfiança. Aos 42 anos e 6 meses, viu o céu se abrir e uma chama muito luminosa penetrou-lhe na cabeça, no coração e em todo o seu peito, sem queimá-la, mas aquecendo-a suavemente. Uma verdadeira manifestação do Espírito Santo. Neste momento, ela recebeu o dom de compreender os Salmos, os Evangelhos e outros livros do Antigo e do Novo Testamento, de maneira a poder elucidar o sentido das palavras, embora não conseguisse explicá-las gramaticalmente, pois não conhecia o latim nem a gramática. Sabe-se que naquele tempo, a Bíblia era quase sempre divulgada em latim. Embora não entendesse o significado das palavras, Santa Hildegarda conseguia explicar o conteúdo dos textos sagrados, fato que constituiu um milagre dos mais assinalados e também contínuo e palpável. Era algo manifestado exteriormente, e qualquer um podia constatá-lo. Como perseverava em recusar escrever, mas por temor do que desobediência, caiu doente. Enfim, confiou sua preocupação a uma religiosa, sua diretora, e por intermédio dela, ao superior da congregação. Depois de aconselhar-se com os membros da comunidade e interrogar Hildegarda, este lhe ordena que escrevesse, e ela obedece. Imediatamente, ela fica curada e se levanta da cama. É, portanto, outro fato extraordinário. A maioria das pessoas conhece Santa Hildegarda pelo motivo errado. Há várias linhas de produtos e sites que levam seu nome, e até mesmo livros que apresentam elixires feitos de plantas, porções, cremes, rochas e corantes, todos comercializados para a felicidade, o sentimento de liberdade e a independência das pessoas. Porém, a prioridade de Santa Hildegarda era a santificação e a salvação dos outros. Alega-se que os produtos são baseados nos escritos dela, mas eles estão mais alinhados com o comercialismo da nova era. Santa Hildegarda foi uma grande santa, sofreu e lutou terrivelmente, amou a Deus acima de todas as coisas e sacrificou tudo para agradá-lo. Perseverou até o fim, inspirou inúmeras pessoas, disse a elas que deveriam parar de pecar e abraçar a santidade. Aos 81 anos, sem dobrar-se ante o peso das fadigas e dos sofrimentos, aquela que nunca recusou socorro aos filhos de Deus, entregou sua alma em meio à grande paz e serenidade de seu mosteiro. Era o dia 17 de setembro de 1179. Suas filhas, chorando amargamente a separação, foram consoladas pelos prodígios e fatos extraordinários que se seguiram. Sobre a casa onde jazia seu corpo, durante a noite, 2 arcos brilhantes e de diversas cores aparecem no céu, dilatando-se de tal maneira que se estenderam sobre os 4 pontos cardeais. No centro, os 2 arcos se uniam. Nesta luz, viu-se uma cruz, pequena no início e depois grande como um sol, cercada de muitas outras pequenas cruzes, que iluminavam a terra por trás do convento, onde Santa Hildegarda havia vivido. Por este sinal, quis Deus certamente manifestar as luzes sobrenaturais que havia concedido à sua filha, hoje na glória celeste e que se tornou famosa no mundo por ter manifestado aos homens aquele que é a sabedoria encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. E em 7 de outubro de 2012, o Papa Emérito Bento XVI a proclamou a mais nova doutora da Igreja. Sua festa é comemorada no dia 17 de setembro. Santa Hildegarda, rogai por nós.